bom dia, queridos. Bom dia, bom dia. Estou chegando, avisa a galera e já estou por aqui. Vou esperar esse minutinho para a gente começar, tá bom? Deixa eu ver quem chegou aí. O grande Vitório, o grande Walter. Vamos lá. A Rebeca chegou também. A galera apareceu. A galera está mal acostumada em colocar no zap lá o convite. Uhum. Só confirma aí para mim aí se está tudo ok. Os sons estão me escutando direitinho. Está tudo normal. Beleza. Pronto. A galera aí vai chegando aos poucos. A gente vai começar a nossa aula de hoje, né? Na verdade, semana passada eu mandei para vocês uma videoaula gravada minha, né? Sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham assistido, né? E como na primeira aula eu não estava com a conexão suficiente para internet para a gente, eu mandei aquela videoaula, o linkzinho, né? E aí passei também uma atividade para vocês, envolvendo quadriláteros, né? Isso foi na semana anterior, vocês fizeram essa atividade, eu não me recordo agora, se não me engano era 8 questões, era 10, que era lá no Sistema SAIS. E aí dessa atividade, alguns de vocês saíram me mandando dúvidas, né? Ou seja, questões que vocês, como é que eu posso falar? Algumas questões que vocês queriam, que estavam com dúvida e não estavam conseguindo fazer. Eu acho que foram 7 questões, se eu não me engano. Foram isso mesmo, 7 questões. E aí eu trouxe as questões na aula de hoje para a gente trabalhar e tirar essas dúvidas direitinho, tá bom? Alguns de vocês vieram me perguntar por que a gente está batendo tanto nessa tecla desse conteúdo, né? E eu vou ser bem sincero, eu estou meio que segurando um pouquinho o conteúdo até aqui de quadriláteros para não acumular muito conteúdo para a prova, entendeu? Porque como a prova ia ser baseada até esse conteúdo, eu vou dar mais conteúdo para vocês agora, vai acumular conteúdo demais para a prova. Eu não quero que vocês façam alguma prova com conteúdo acumulado, tá bom? Como segunda-feira a Alice tinha me perguntado sobre como seria a prova, continua ainda exatamente sem as instruções, mas assim que eu obtiver as instruções eu repasso para você, tá bom? Então, vamos lá. Primeira dúvida enviada por vocês, aí vocês já sabem já o esquema, né? Qualquer coisa é só mandar o alô aí, é, perguntar sobre a dúvida de vocês. Mas a primeira dúvida, uma questão bastante interessante, né, foi essa aí. Um terreno quadrado, agora não me recordo qual era o número da questão, tá bom, minha gente? Eu não me lembro qual era o número da questão do exercício. Mas aí vocês depois dão uma olhadinha para poder ver aí qual é a questão. E tem questões aí também que foram enviadas por colegas de vocês, que não estavam na lista, mas ele vendo no livro ou em algum outro local achou a questão e mandou. Ou não estava conseguindo.
Então, olha lá, o terreno quadrado, com 60 metros de lado, foi herdado por dois irmãos, que decidiram dividi-lo em dois lotes, iguais por meio de uma das diagonais do quadrado. O irmão mais velho, que tem três filhos, dividiu seu lote em três partes de áreas iguais, doando uma parte para cada filho. As duas cercas usadas nessa divisão são perpendiculares à diagonal do terreno original, como indicado na figura. A distância dele em metros entre essas duas cercas é igual a. Então, o que ele está querendo saber, né? Vou pegar aqui minha caneta, então o que ele está querendo saber é esse D aqui, essa distância. Então, ele está querendo saber esse D. Então, vamos lá, vamos trabalhar aí com as ideias de quadrilátero. Se a gente observar, o próprio quadrilátero ele está dividido também em dois, tem dois triângulos aqui. Ou seja, está dividido em triângulos também. Então, a gente vai fazer meio que um mix, né, de conteúdos. Tanto vamos trabalhar com as propriedades de quadrilátero, que nesse caso aqui da gente vai ser as propriedades de quadrado, ó, um terreno quadrado. Então, vamos trabalhar com as propriedades do quadrado e de triângulos também, se aparecer isso, se for necessário. Então vamos lá, observa, ele colocou o quadrado num formato de losango, como vocês estão vendo aí. Normalmente vocês são acostumados a ver o quadrado dessa forma, né, em pezinho dessa forma. Aqui está a distância dele. Bom, esse pedacinho aqui, esse pedacinho seria o D. Bom, aqui é 60, aqui é o 60. Professor, por que colocou nesse formato? Para ficar mais fácil da gente visualizar. Veja que o dele pertence à diagonal do quadrado. E a gente viu nas aulas de quadrilátero, e se você viu o vídeo lá direitinho, a diagonal do quadrado ela pode ser encontrada através dessa fórmulazinha. L raiz de 2. O que seria L? O lado do quadrado. Então, no caso, a diagonal, lembrando, esse D aqui, deixa eu substituir aqui o D por um Dzão, para você não se confundir, porque eles são Ds diferentes, tá bom? Esse D que a gente está encontrando aqui agora, nesse cálculo, é a diagonal, não é o Dzinho. Dzinho é um pedaço da diagonal. Está encontrando aí. Aí, ó, diagonal vai ser igual, o lado é quanto? 60, então 60 raiz de 2. Essa é a diagonal. Bom, professor, é a resposta D? Não. Mas aí com isso a gente já elimina algumas alternativas. A gente já elimina letra C, letra D, porque a gente vai pegar todos que tem 60 raiz de 2. Então letra C já vai embora, letra D também vai embora. Tá bom? Então a gente vai ser A, B ou E, uma delas. Agora a gente precisa saber esse D. Só que para encontrar esse D, concorda comigo que a gente vai ter a diagonal, tudo, né? Que é 60 raiz de 2, menos, aí vamos lá, vou chamar aqui, x, vou chamar de x, ok? Para ficar mais tranquilo aí, chamo de x. Aí a gente vai ter 60 menos 2x, tá aqui, ó, 2x mais d, cadê? Não, menos não, minto eu, foi mal. Eu estou deixando vocês confusos aqui com isso. Porque é logo cedo da manhã, né? O cafezinho não despertou o suficiente. Mas, ó, 60 raiz de 2, que é a diagonal toda, vai ser igual a x mais x, que é 2x, e o pedacinho aqui d. Tá bom? Então, isso é o valor que a gente tem aí, essa expressão. Okay? Só que essa expressão a gente precisa saber quem é x para encontrar o d. A gente precisa saber quem é x. Aí, para facilitar, eu fiz um desenho previamente aqui, peguei o mesmo desenho aí, só modifiquei. Deixa eu mostrar a vocês aí. Poxa, não, avancei demais. Pensei que tinha feito o desenho aí. Acho que foi de outra questão que eu confundi. Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte. Aqui é x. Então, esse lado aqui, se você observar, também é x. E esse lado aqui também é x. São iguais, são lados iguais. E aí o enunciado é o seguinte. Diz que o irmão mais velho, ou seja, foi dividido pela metade, e o irmão mais velho, que tem três filhos, dividiu o seu lote em três partes iguais. Ó. Aqui, parte 1, parte 2, parte 3. Doando uma parte para cada filho. As duas cercas usadas nesta divisão são perpendiculares à diagonal, como a gente está vendo aí, do terreno original, como indicado na figura.
Né? Então, ele está dizendo que cada parte dessa tinha uma área igual. Okay? São áreas iguais. E esse terreno todo aqui, esse que é metade aqui, ele é metade do terreno todo. O terreno todo tem área igual a L ao quadrado. Ficou muito em cima, deixa eu apagar ali. Né? Então, L ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 60 vezes 60. Bom? Então, 60 vezes 60. Vamos lá. Quanto é 60 vezes 60? 3 vezes 6, 36. E bota os dois zeros. É 3.600. Essa é a área toda. A área só desse terreno que eu circulei é a metade. Qual é a metade de 3.600? É o quê? 1.800. Beleza? Seria a metade. É o que a gente tem aqui. Então, 1.800 seria isso aqui. Se a gente pegar um triângulo desse, ó, um triângulozinho desse só, ele tem a terça parte de 1.800. Concorda comigo? Porque o irmão mais velho ele dividiu em 3 terrenos de mesma área. O enunciado está falando isso aí. Ó. Deixa eu colocar aqui para você ver. O irmão mais velho tem 3 filhos, ó, dividiu seu lote em 3 partes de áreas iguais. E aí isso facilita que a gente vai encontrar o x agora. Vou pegar aí x vezes x. Então x vezes x. Dividido por 2 é a área desse triângulo aqui. E esse triângulo tem 1.800 dividido por 3. Vai dar quanto? 600. Ok? Continuando, x vezes x é x ao quadrado. 2 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, aqui eu tenho 1.200. E eu tenho x, que vai ser igual a raiz de 1.200. Mas vamos lá. Para calcular essa raiz aí. X vai ser igual a 1.200. Eu posso escrever dessa forma. 100 que multiplica 4 que multiplica 3. Aí vou calculando a raiz separada. Raiz de 100, 10. Raiz de 4, 2. Aí fica tudo fora da raiz. E raiz de 3 fica dentro porque não tem como calcular a raiz. 10 vezes 2, 20. Beleza? Então temos aí o valor para x. Encontramos x. É, e aí agora a gente vai pensar, poxa, eu tenho quantos x aqui? 2x. Então eu tenho 20 raiz de 3 aqui e 20 raiz de 3 aqui. Vou pegar a diagonal, que é 60, tudo, e vou tirar esses 2x. Sobra quem? D. Então vai ser 60 raiz de 2 menos, aí aqui eu vou somar, né? 20 mais 20 dá 40. 40 raiz de 3. Então 60 raiz de 2 menos 40 raiz de 3. Vai ser o meu D. Vamos procurar se tem alternativa? Então, tá aqui, letra A. Beleza, galera? Alguma dúvida da questão? Se tiver alguma dúvida, é só falar, viu? Vamos lá, vamos avançar. Dúvida 2. Ó, dúvida 2, mais uma questão que envolve questão de herança, né? Nessa aí eu suprimi as alternativas por conta do espaço, galera. Mas dá para entender de uma boa. Bom, uma questão aí, quem gosta muito desse negócio de irmão herdar, terreno, não sei o quê, esse tipo de questão que envolve os quadriláteros é o Enem. Bom, o SSA também gosta, mas não tanto quanto o Enem. Ó, 2 irmãos herdaram um terreno com a seguinte forma e medidas. Seus valores aí. Ele diz que AD vale 20. Vou anotar aqui. D vale 20. AB, traçar aqui o segmento para a gente saber que é onde está a AB. Então, AB vale 60. E BC vale 16. Aí ele diz, para dividir o terreno em duas partes de mesma área,
eles usaram uma reta perpendicular a B. Para que essa divisão tenha sido feita corretamente, qual a distância dessa reta ao ponto A? Então, eu vou colocar aqui de cor diferente. Deixa eu mudar aqui e colocar uma cor diferente. O que ele está dizendo é o seguinte. Está dizendo que fez a divisão. Muitos de vocês podem dizer, professor, vamos traçar logo no meio, né? Mas não necessariamente no meio, tá bom? A gente não sabe que ponto é esse. Eu vou chamar de ponto P. E ele fez essa divisão, né? Em relação ao lado AB, que é o lado que tem 60 metros. Quando ele fez essa divisão, ele quer que exatamente as duas áreas sejam iguais nessa divisão. E aí ele quer saber qual é essa distância AP, né? Que é a distância dessa reta perpendicular aqui ao ponto A. Tá bom? Então ele quer essa distância aqui, que eu vou chamar de X. Ele quer essa distância aqui. Então ele quer saber em relação à área. Qual é o segredo? Vamos calcular a área toda. Observa que aqui a gente tirou um retângulo, né? Retângulo de dimensão 20 por x. A gente calcula a área toda, divide por 2, a área desse trapézio, divide por 2, e iguala a 20 vezes x. E aí a gente vai ter o valor de x aí que ele está procurando. Então, vamos lá. Área do trapézio. Área do trapézio. Base maior. A base maior é o quê? 60 mais 16. 76. Mais a menor, que é 60. Ó, daqui para cá é 60, então DE também é 60. Vezes a altura, que é 20, dividido por 2. Vamos lá. 76 mais 60 vai dar 136. Vezes 20, 2.720. 2.720 dividido por 2. 2.720 dividido por 2, a gente vai obter 1.360. Okay? Então, isso é a área total. Aí ele fala, ó, a metade disso aí, a metade dessa área total, equivale à metade dos terrenos, a cada terreno desse aí. Né? Equivale à área de cada terreno. Então, a gente vai ter 20, vamos agora para o terreno, 20 vezes x é igual a 1.360 dividido por 2, que é a metade. Tá bom? Então, 20 vezes x vai ser igual a 1.360 dividido por 2. 680. Aí agora a gente vai pegar 680 e dividir por 20. Aí a gente vai chegar no resultado. Bom, 680 dividido por 20 vai chegar em 34. Chegamos na resposta. Ok? No caso, 34 metros. Beleza, galera. Então a questão, ela é... Como é que eu posso dizer? Ela é uma questão tranquila, não é uma questão bem difícil, não. Eu acho que o principal fator dela é a interpretação, né? Então, inicialmente, você tentar enxergar isso que o enunciado está pedindo a vocês. Tentar enxergar isso aí, eu acho que é o que mais pode confundir o aluno nessa parte aí. Mas com treino, com prática, você desenrola essas ideias aí com tranquilidade. Beleza? Até a próxima. Se tiver dúvida, é só falar aí, galera. Dúvida 3. Para cercar um quartel, são necessárias 5 voltas de arame farpado em seu perímetro. Quantos quilômetros de arame serão necessários para cercar um quartel que mede 500 metros de comprimento e 300 metros de largura? Ó, então o que ele está dizendo é assim, tem um quartel aí e ele diz que o quartel tem essas dimensões, ó. Então, a dimensão retangular, 500 por 300, e ele quer cercar esse quartel. Quer cercar o quartel. Então, se ele quer cercar o quartel, então ele vai dar uma volta completa. Porém, ele já disse que o quartel vai ser cercado com 5 voltas de arame. Bom, então, o que acontece? A gente vai calcular o perímetro desse quartel
e depois multiplica esse resultado por 5. Então, vai lá, para calcular o perímetro é só somar os lados. O perímetro vai ser igual a 500 mais 300. Aí aqui em cima, ó, também é 500. E aqui também é 300. Então, 500 mais 500 mais 300. A gente vai obter, né, 1.600. Aí vai pegar esse resultado, isso é de uma volta só, tá bom? Então, esse resultado aqui, ó, para uma volta. Então, uma volta. Agora vamos pegar esse resultado e multiplicar para 5 voltas. Vezes 5. Vai ter 8.000 metros de arame. Tá bom? 8.000 metros de arame. E aí ele pergunta aí, quantos quilômetros, né? Ó, quantos quilômetros de arame serão necessários? Então, 8.000 metros para quilômetro. Quantas casas a vírgula vai ter que andar? Lembra que quilômetro está aqui atrás. Ó. Quilômetro está no sentido atrás de metro, antes do metro. Então, a vírgula vai andar para o lado esquerdo, tá bom? Então, a vírgula vai andar 1, 2, 3, 3 casas. Então, no caso, vai ser igual a 8 quilômetros. E aí a gente chega ao nosso resultado. Letra E. Beleza? Alguém tem dúvida aí? Eita, minha neném hoje está cantora mesmo ali. Ai, ai. Então vai lá, vamos avançar. Dúvida 4. O pátio de uma escola, ABCD, é retangular, mede 25 metros na diagonal AC e 24 metros nos lados AB e BC, né, conforme a figura aí. Ele botou a figurinha aí. Aí ele pergunta, a medida X do lado AB é igual a A. Né? Então, isso aí que é retangular, deu essas distâncias, quer saber a medida X. Como é que a gente ia fazer? Vou pegar a participação de vocês aí. Como é que a gente faria aí? Vou abrir o chat aqui e deixar aberto para vocês respondendo. Como é que a gente faria? Vamos responder aí no chat aí. Quando vocês respondem aí, eu vou beber uma aguinha aqui. Responda aí, para ver como é que a gente faria aí. No chat aí. Vamos lá. E aí, cadê a resposta? Rapaz, bebi água e não vi a resposta de vocês no chat aí. Todo mundo dormindo, né? Deixa eu ver quem tá aí. Vamos lá. Alice, Arthur, Lucas, Raíssa, Rebeca, Vitória e Walter. Tô com preguiça de digitar no chat. Como é que eu faria essa questão aí? Ou dormiram? Acho que Eu todos prefiro dormiram. falar, professor, porque Então digitar fala. vai. Fala aí, meu Eu acho querido. que, eu acho que o senhor errou também, que é o lado AD, não? Cadê? Não é AB, não. Peraí, 24 metros lá da B e DC, né? Ele quer saber o valor de É AD. AD. É isso mesmo, bem lembrado. É isso mesmo, a digitação aqui. Deixa eu apagar aqui. Isso, entendi agora. A medida X do lado AD, né? Isso, AD. Acho que na hora que eu digitei, né? Deve ter digitado AD. Pronto. Mas aí, como é que a gente faria, Vitória? Como é que a gente achei? 25 é a hipotenusa, 24 é o lado, ali Isso tem um ângulo mesmo, de 90. né? Só fazer a conta agora. Isso mesmo. Olha, lembrar que, mesmo estando dentro de um quadrilátero, a gente pode usar as relações de triângulo. Então, a própria figura aí já deu para a gente que apresenta uma figura que é um triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar Pitágoras. 25 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 24 ao quadrado. E aí fazer a operação. Tá bom? E aí a gente faz a operação aí direitinho. Calcular aí. 25 ao quadrado dá 625.
625 igual a x ao quadrado. 24 ao quadrado, a gente vai encontrar 24 ao quadrado dá 16, 576. Okay? Aí agora 576 está positivo, vai para o outro lado negativo. Então a gente vai ter 625 menos 576. Vai dar 49. Aí a operação inversa da potência é a raiz. Então raiz de 49 é o x. Aí a gente vai obter x igual a raiz de 49, 7. Isso seria a nossa resposta. Obrigado mesmo, viu, Vitória, por ter observado isso aí. Então, é uma questão que ela aparenta na hora que a pessoa lê. Você pensa que é difícil, você pensa mil e uma coisa, porém a gente percebe que ela não é uma questão tão difícil assim como imaginamos. Okay? Obrigado também para quem mandou essa dúvida lá no Zap. Okay? Vamos para a dúvida 5. Essa dúvida 5 é bacana, né? Ela olha assim, quando você olha para a figura, você logo se assusta, né? Lembra muito questões de Olimpíadas. Né? Então, as questões de Olimpíada aí, sempre tá por aí, o Bebé, Olimpíada Canguru, sempre aparecem figuras nesse estilo aí. E aí ele diz o seguinte: na figura, o triângulo AEC é equilátero e ABCD é um quadrado de lado 2 centímetros. Só um detalhe aí que eu esqueci de colocar a pergunta para vocês. Então ele quer saber quanto é que mede essa distância aqui. Quanto mede essa distância? Vou chamar aqui de x. Bom, quanto mede esse x aí? Deixa eu mudar de cor o lápis para a gente se confundir. Quanto mede esse x? É a distância que ele quer saber aí. É essa distância. Vou deixar pintadinho aqui. Bom? Com essa distância que ele quer saber. Quanto é que mede esse x? Qual seria a saída aí? Quem pode ajudar aí? Quem pode falar aí? Como é que a gente iria fazer esse x? Não sejam tímidos. Como é que a gente poderia fazer esse x aí? Qual seria a saída? Ele disse, a única informação que ele deu para a gente foi que o quadrado tem lado 2 centímetros. E o triângulo AEC, ele é equilátero. Ou seja, todos os lados são iguais. Todos os lados são iguais. E aí? Como é que a gente sai? É a junção de dois conteúdos. Triângulo, que a gente viu, e quadrilátero. Sai daí. Ah, tá todo mundo dormindo, né? Vou responder para vocês. Ó. A saída dessa questão aí que a gente ia fazer é o seguinte. Já que o lado que ele quer x, né, é a distância entre o ponto B do quadrilátero até o ponto E do triângulo, mas querendo ou não, esse segmento, ó, ele pertence a quem? A altura do triângulo. Né? Então, se a gente for olhar aqui, isso aqui é o H, é a altura do triângulo. E existe uma formulazinha para a altura do triângulo. Uma formulazinha da altura do triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2. Essa seria a altura de um triângulo equilátero. Okay? Então veja, para encontrar essa altura toda, eu preciso do valor do lado. Porém, muitos de vocês olhando para a figura podem pensar que o x é metade dessa altura, e não é, tá bom, minha gente? Muito cuidado. A figura, ela está aí só para induzir você ao erro, mas não é metade. Então tem que calcular. Então vai lá. Além de calcular a altura, eu também vou ter que descobrir esse pedacinho aqui. Eu vou chamar de y. Tá bom? Então tenho que descobrir esse pedacinho aqui, o y. Okay? Então vai lá. Para descobrir o lado do triângulo, observa que o lado do triângulo ó, ele é a diagonal de um quadrado. E a gente viu que diagonal do quadrado é dado por L raiz de 2. Se o lado do quadrado é 2, então 2 raiz de 2. Que seria diagonal. Então o lado do triângulo, 2 raiz de 2, 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Seria o lado do triângulo. Com isso a gente acha o H. H é igual a 2 raiz de 2 vezes raiz de 3 dividido por 2.
Corta 2 com 2, então h vai ser igual a raiz de 6. Então já achamos o h. Agora a gente precisa achar o y, porque se eu tirar do h o valor de y, eu encontro x. Concorda comigo? H é tudo isso aqui. Menos y, sobra x. Ok? Então, deixa eu até colocar aqui e escrever. O x vai ser igual a h menos o y. Para encontrar o y é fácil. Bom, para encontrar o y é tranquilo. Para encontrar o y, a gente encontra desse jeitinho aqui. Ó. Vamos observar. Ó, o y ele pertence também à diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado sempre se toca no meio. As diagonais sempre vão se tocar no meio. Se a diagonal vale 2 raiz de 2, a metade da diagonal é quanto? Raiz de 2. Então, o y é raiz de 2. Daí, x vai ser igual a h, que é raiz de 6, menos raiz de 2. Beleza? Facinho ou não? Na hora a pessoa se assusta, pensa que a questão é bem difícil, mas quando você vê, a questão ela é bem tranquila, bem suave. Okay? Vamos ver se dá tempo para mais uma. Ó, temos essa questão aí. O trapézio representado a seguir, ele deu o trapézio e o comprimento PQ. Então está querendo saber a distância de PQ. Para resolver essa questão, foi nessa aí que eu tinha comentado, por isso na primeira eu confundi. Eu fiz um desenho, peguei a própria imagem ali, fiz um rabisco aí nessa imagem, fazendo uma divisão aí. O que isso quer dizer? Eu tracei uma paralela do ponto C e criei esse ponto Z. Então, criei o ponto Z aqui, traçando essa paralela aqui, criando o ponto Z. Okay? E aí, aqui para encontrar esse resultado, o que é que eu observei? Como eu tenho um paralelogramo nessa imagem aqui, como eu tenho um paralelogramo, tanto aqui quanto aqui, são dois paralelogramas, e uma regra, uma teoria do paralelogramo diz o seguinte, que quando eu tenho os lados paralelos, eles são sempre iguais. Então, se aqui é 18, aqui também é 18. Consequentemente, aqui embaixo também é 18. Se tudo é 42, 42 menos 18 dá o quê? 24. E aí agora, olhando esse triângulo aqui, com um triângulo maior, eu consigo usar a relação de semelhança. Bom, então eu posso usar a semelhança de triângulos aqui. Posso fazer o seguinte, x está para 24, igual a 12, né, está para 16. Ok? Vamos lá, x para 24, simplificando 12 e 16 por 4, vai dar 3 sobre 4. Agora 4 por 4 dá 1, 24 por 4 dá 6. Então x vai ser igual a x vezes 1, x, 6 vezes 3, 18. Então achamos x. X é 18. Aí, ó, ele quer a distância PQ. A gente já tem que aqui é 18. Ó. Não é 18? 18 mais 18 vai ser igual a 36. Beleza? A resposta aí, letra D de dado. Tranquilo, galera? Questãozinha rápida aí pra gente aí, pra quem mandou a dúvida aí. Não me recordo de onde veio. Eu sei que foi de algum colega de vocês, veio pelo Zap, não sei se foi do livro, tá bom? E essa última aqui é o seguinte, a área do quadrado inscrito no triângulo adiante é igual a. Ele quer a área desse quadrado aí. Só que para achar a área desse quadrado, a gente precisa saber o lado desse quadrado. Saber quanto é que mede esse lado aí. Aí eu fiz um esboço também, assim como a questão anterior. Eu peguei a imagem e fiz um esboçozinho aí, mais ou menos aí, de ferramentas que é necessário para a gente encontrar. Tá bom? Então, a gente encontrar aí essa distância. O que é que a gente pode ver? Relações matemáticas. Okay? Então, eu posso observar ó, que aqui eu tenho que o seno de alfa, por exemplo, o seno de alfa é igual a x sobre o seno, não, minto eu. A tangente de alfa, a gente for usar a trigonometria, tangente de alfa é igual a x sobre 3, cateto oposto sobre adjacente. E a tangente de alfa do outro triângulo
é igual a 5 sobre x. Como as tangentes de alfa elas são iguais, então basta a gente igualar aqui. X sobre 3 é igual a 5 sobre x. Aí agora faz meio pelos extremos. X vezes x, x ao quadrado. E 3 vezes 5 dá 15. No caso aqui não precisa calcular a raiz, porque a área do quadrado, por ter lado x, vai ser x ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 15, que é a nossa resposta. Então, é uma questão bem bacana aí, né? Lembrando aí que o número dessa questão é questão 7, tá? Não está com questão 8, mas é questão 7. Na hora que eu avancei, ficou como 8. Beleza? Então, galera, pergunta a vocês aí. De forma geral, sobre o assunto de quadráteros, vocês têm alguma dúvida? Até agora, matemática fundamental está tranquila, né? Podem ativar aí os microfones de vocês para a gente conversar aí um pouquinho nesses últimos minutinhos aí da aula. Mas as aulas de matemática fundamental, eu acredito que na semana que vem, a partir da semana que vem, na verdade, eu vou sempre fazer o seguinte nas aulas de matemática fundamental. A grande parte dessas aulas a gente vai fazer exercícios, só que nem sempre a gente vai precisar estar ao vivo. Então, acho que provavelmente a gente vai ter ou aulas gravadas, ou indicação de uma videoaula minha já gravada em relação ao conteúdo. Porque se vocês folhearem o, o livro de vocês, o livro Matemática Fundamental, a gente chegou numa parte agora em que os conteúdos são idênticos aos conteúdos que a gente está trabalhando. Tá bom? Você vai ver que vai ter o próximo seria estudo da circunferência, que a gente vai ver lá no capítulo 9 do livro 3, tá bom? Depois vai vir volumes, que a gente está vendo, volume de geometria. Então acaba que a gente vai só trabalhar com os exercícios daquele livro, tá bom? A gente vai trabalhar, mas aí vai chegar nessa etapa que os conteúdos ficam idênticos. Igual aconteceu ano passado, quando a gente estava em trigonometria no primeiro ano. Então chegou uma hora que matemática fundamental e trigonometria ficam com os mesmos conteúdos. E aí eu dizia ao pessoal, a prova, as duas provas, ambas é o mesmo conteúdo. Devido a isso aí. Bom, só nesse comecinho é que tem essa discrepância, que a gente tem a geometria plana e a geometria espacial começando lá em geometria. Aí agora a gente chegou no mesmo conteúdo. Então o que acontece? A aula da segunda-feira, que a gente vê teoria, já vai servir para a sua aula na sexta. A única diferença é que eu vou indicar para você, ó, faz exercício tal, ó, faz questões tal. Então eu vou indicando a vocês tudo direitinho. Então não há necessidade das aulas de matemática fundamental, a gente está sempre ao vivo. Tá bom? E aí eu vou esquematizar direitinho. E as aulas que forem ao vivo, eu sempre vou comunicando a vocês lá no Classroom. Ó, minha gente, a aula de hoje é ao vivo, a aula de hoje é gravada. Tá bom? Se for ao vivo, segue o link da nossa aula de hoje. Tá bom? Mas sempre vai ter exercício naquele momento. Ok, galera? E aí, mais alguma dúvida aí para vocês? Né? Acredito que não. Bom, passar atividade para vocês. Ó. Sem atividade esse fim de semana. Bom, então, fim de semana aí eu vou deixar sem atividade, até porque a atividade de geometria até hoje à noite, até às 22 horas, quer dizer, 22 não, 17 horas, para vocês entregarem. Quem já entregou pode ficar tranquilo. Ok? Então, ó, por hoje é só. Muito obrigado e até segunda-feira.